Sejam bem-vindos ao segundo episódio da nossa série Revelação Cósmica. Vamos continuar com Corey Goode fazendo suas revelações dos programas espaciais secretos e de toda a vida no cosmos. Seguindo a entrevista do nosso primeiro episódio, que eu vou deixar o link aqui na descrição, o entrevistador diz: bem, Corey, seja bem-vindo, né, ao nosso segundo capítulo. Isso tem sido uma tremenda aventura, né? Você começou conversando comigo basicamente todos os dias. Quando foi isso? Talvez em outubro de 2014. Ele tá falando de quando eles começaram a conversar. Corey Goode disse que sim, por volta de outubro. O entrevistador, então, é algo assim. E quando começamos a falar sobre isso, você era apenas mais um informante abrindo o jogo. E depois você decidiu informar o seu nome, e porque algumas pessoas estavam descobrindo através de investigação. E você foi colocado nessa aliança com a qual, até então, você não tinha tido muito contato? Foi algo que aconteceu depois que começamos a conversar, quando seu nome foi divulgado, passou a liberar informação. Corey disse: certo, meu nome foi levado a essa aliança e por esse novo grupo de aviários azuis. Eles mencionaram o meu nome, que queriam que eu fosse um contato entre eles e outros grupos. Então eu fui meio empurrado para isso. David pergunta: esses aviários azuis alguma vez falaram com alguém do programa espacial antes? Corey Goode disse que sim. Eles tiveram um contato com uma pessoa que eu chamo por um nome que é parecido com o dele. Ele se chama Tenente Coronel Gonzalez. David: então Gonzalez, você o conhecia antes que essa nova sequência de eventos acontecesse? Em que seu nome foi solicitado pessoalmente? O Corey disse: não. Ele era uma pessoa nova para mim. Ele estava em contato com os aviários azuis pelo mesmo período de tempo que eu. Quanto tempo? Pouco mais de 4 anos. Ele estava em contato com eles. Ele levou o meu nome para o resto do programa espacial secreto da Aliança. David: eles disseram seu nome para ele? Corey: disseram. E pediram a ele para dizer à Aliança que solicitasse você? Corey disse que sim. E então você estava lá há muito tempo? Corey disse: sim. Eu não fazia parte daquele mundo há tempos. E eles me investigaram. Eles verificaram a minha experiência. E muito do meu registro profissional foi reescrito. E havia coisas nele que os preocupou. Eles realmente queriam alguém deles para ser um novo contato com este grupo novo. Entrevistador: como um grupo de operações negro pode ter reescrito o dossiê de segurança de alguém? Perceba que eles estão só naquela parte de políticas, né, do que é oficial, do que não pode vir a público, e eles partes do governo tentando omitir e esconder o que o David viveu no histórico militar dele. Ford diz que isso é codificado, não deveria ser possível alterar, né? E David disse: então isso deve ter deixado eles assustados. Corey disse: não devia ser possível, estão codificados. E David disse: eu imagino que haja toda sorte de coisas dentro do próprio sistema deles. Há todo tipo de regras, leis e precauções sobre quem pode ser levado lá. E se você estava fora do circuito há tanto tempo, eles não vão ficar felizes por levarem você lá. Corey disse: certo, eu não era alguém em quem eles tinham total confiança, que andaria na linha e seguiria todas as ordens deles. Eles queriam alguém que pudessem controlar inteiramente. Uau, então esse nome foi passado para eles? E como você soube que foi solicitado? Você foi contatado por Gonzalez ou outra pessoa? Corey disse: eu fui contatado por Gonzalez. Eu acabei sendo buscado por uma das espaçonaves. E fui informado que tinha sido selecionado pelos aviários azuis. E eu tinha sido informado pelos aviários azuis que isso iria acontecer. Como isso aconteceria? Como é um contato típico com os aviários azuis? Lembrando que a gente gosta muito que tu deixe o like para que mais pessoas entrem em contato com esses conhecimentos reveladores. Como é um contato típico dos aviários azuis? Corey disse: eles aparecem na minha casa. Os seres das esferas vão me buscar. David disse: você disse que eles têm 2,40 de altura. Como cabem na sua casa?
Corey disse: minha casa tem um teto alto. Eles têm espaço suficiente para caberem na minha casa. Eles apareceram na minha casa. David: e eles parecem ter peso da gravidade? Eles curvam o chão, algo assim? Corey disse: não, eles não curvam o chão. David: eles flutuam ou parecem estar em pé no chão? Corey Good disse: eles ficam em pé, como uma pessoa comum. David: eles parecem concretos e reais? Não parecem fantasmas? Corey disse: certo, parece que é possível tocá-los. David: como foi quando isso aconteceu pela primeira vez? Você ficou chocado? Corey: eu tinha contato com eles por algum tempo, mas era mais de natureza pessoal. David: 4 anos? Eles estavam fazendo isso? De vez em quando aparecendo na sua casa? Corey disse: certo, não era um contato regular. David: então o Gonzalez lhe passou a mensagem de que eles queriam levar você até lá. E você disse que uma espaçonave veio. Você poderia descrever a espaçonave? Como isso aconteceu? E Corey disse: sim. Há uma pequena espaçonave para 5 pessoas, 2 tripulantes na frente e 3 poltronas atrás. Tem a forma triangular e se ergue como um contorno meio piramidal. E abre na lateral. Você entra. Quando ela voa no quintal, eu vou para o quintal para entrar. Quando você entra, ela rebaixa um pouco e se move um pouco. O entrevistador: não tem equipamento de pouso? Corey disse que não. Mas havia... Qual era a cor? Interrompeu o David. Corey disse: era preto acinzentado. Que vemos? Que você associa com os bombardeiros invisíveis, que muita gente conhece. Em poucos minutos e rapidamente iria para o comando de operações lunares, né? É basicamente, então, como aquelas espaçonaves que a gente vê, triangulares, né? Que aparecem em algumas revelações secretas. Você viu, né? Em poucos minutos, ela rapidamente iria para o comando lunar de operações, que a gente viu um pouquinho sobre ele no episódio passado. O que significa COL, né? Só que é o comando de operações lunares, né? Que a gente chama de LOC, Lunar Operation Command. E o David disse: você já tinha passado por isso? Corey disse: não com essa espaçonave específica, essa era nova para mim. Havia algumas tecnologias mais novas do que a que eu vi quando estava lá anteriormente. Então, o que aconteceu depois? Havia janelas para você ver o voo ou era tudo fechado e depois você entrava? Corey disse: bem, às vezes eles deixavam os painéis transparentes e podia ver-se lá fora. Mas geralmente era uma viagem tão curta que não era preciso ver lá fora. Da Terra para a Lua. Quanto tempo levou para chegar na Lua? Corey Good disse: 3 ou 4 minutos. David disse: bom, vamos continuar daí. O que acontece? Você foi convidado para esse contato dos aviários azuis? Você foi levado para a Lua nessa espaçonave? O que se passa na sua cabeça? O que aconteceu depois? Corey disse: bem, eu realmente não sabia o que esperar. Nunca me deram muita informação de antemão. Eu me vesti bem depressa, peguei o boné, que estava mais à mão no cabide, que era um chapéu que eu comprei quando fui a Houston com a minha família. David: isso foi enquanto você ainda estava em casa, antes de ser levado? Você se vestiu? Corey disse: era de quando estivemos na NASA, em Houston, Texas. Tinha uma camiseta e um chapéu que comprei na NASA. E eu pus o chapéu da NASA. E na noite anterior, eu nem pensei nisso. Minha filha queria pintar o rosto. Ela gosta de pintar rostos. E queria pintar o meu. Eu sabia que tinha uma reunião na manhã seguinte, no LOC, né, no Comando Lunar. E eu disse que não iria fazer aquilo. E ela pediu: então posso pintar a sua mão? E eu concordei. Ela pintou um dinossauro verde, um Tiranossauro Rex. Minha filha de 11 anos. E eu não lavei a mão e ficou a noite inteira. E estava bem seco. E ainda estava na minha mão. Eu não estava muito bem arrumado para um primeiro encontro, e eu estava saindo da nave e havia outra nave. E neste momento, quando eu entrei na nave, havia outra pessoa na nave, que estava de olhos arregalados. Era uma mulher. E ela parecia ter acabado de sair da cama. E nem ele, né? Acho que foram pegos às pressas todos. E ela disse: não é emocionante? Não é maravilhoso? Ela estava em êxtase. Éramos só nós dois nas 3 poltronas de trás quando decolamos. Então David interrompeu: havia 2 pilotos na frente? Corey disse: sim.
Entrevistador: então são precisos 2? Corey disse: havia 2 pessoas na frente. Geralmente há 3 poltronas atrás. E geralmente só eu entro. Dessa vez fui surpreendido quando abriu, de ver que havia mais alguém lá. E quando aterrissamos no hangar, nós desembarcamos. E havia outras pessoas desembarcando para essa conferência, que eram apenas pessoas comuns. E todos estavam fazendo uma fila para entrar em uma área VIP do Comando de Operações Lunar. Eu fui recebido por Gonzalez, que me passou na frente deles. Havia uma sala de reuniões ao lado e ele me levou lá para frente, de uma sala muito cheia, e me disse para ficar de pé. Uma sala muito cheia no comando, lá na Lua, no Comando de Operações Lunares. Essa sala muito cheia, ele me disse para ficar em pé. Ele disse: fique em pé aqui. Era quase na frente da sala de reuniões. Então eu fiquei ali. Coloquei meus dedos na frente do jeans. Eu me sentei estranho porque todos estavam me olhando. Então eu comecei a olhar em volta. E eu vi todas essas pessoas nessas cadeiras giratórias. Era uma sala de reuniões que parecia uma catedral. E até muito alto. A sala tinha capacidade para umas 300 pessoas. E havia pessoas de todas as partes do mundo. Havia pessoas políticos da Índia, com aqueles colarinhos curtos. Entrevistador túnicas compridas? Corey disse: acho que sim. E pessoas que pareciam ser daquela parte do mundo. Eram pessoas com diferentes tipos de uniformes militares, diferentes tipos de macacões da Força Aérea, e uma grande variedade de pessoas. Algumas pareciam se conhecer. A gente até já viu aqui um vídeo do físico Nassim Haramein, onde ele relata numa rádio no Havaí o dia que ele foi levado por uma nave espacial que veio no quintal da casa dele. Ele entrou na nave espacial e foi levado. Essa nave espacial foi para uma nave maior ainda, onde ele foi levado para um congresso onde ele encontrou com mais de 100 raças extraterrestres. O físico Nassim Haramein disse isso. Vou deixar aqui o vídeo de recomendação para que tu assista a entrevista com ele na rádio. Eu e o Chris dublamos. Estavam em grupos conversando entre si, né? Alguns pareciam se conhecer, murmuravam uns com os outros. E eu estava lá em pé, lá na frente, tentando ser o mais discreto possível. Estando lá na frente. Eu não fazia ideia do que estava fazendo e por que estava lá. Eu chamei a atenção das pessoas da frente. E sendo militares ríspidos, começaram a perguntar: que diabos é você? Estou limpando a linguagem, né? Eles devem ter falado um pouquinho mais ríspido ainda. Quem é você, afinal? O que está fazendo aqui? E eu disse: disseram-me para ficar aqui. E um deles me disse: por que você está usando uma cobertura ridícula? Referindo-se ao chapéu que eu estava usando. O pessoal lá parece não ter muita animosidade, né? Amistosidade. E ele tirou o chapéu. Tirei o chapéu, joguei e caiu no chão. Outro me perguntou: por que tem um réptil pintado na sua mão? E eu olhei e tentei tirar a tinta, mas estava muito seca, borrou um pouco. Eu estava começando a ficar nervoso. Eu não fazia ideia do que ia acontecer. E o David, entrevistador, perguntou: e você estava lá sendo ofendido? Corey disse: eu estava sendo ofendido. Mas você estava só no palco? Eu estava sozinho no palco, sem preparação. Só me levaram para lá e disseram: fique em pé. E de repente, todos ficaram quietos, sentados em suas cadeiras e olhando para trás de mim. Eu não vi uma luz nem nada estranho, mas olhei atrás de mim. E havia um dos aviários azuis em pé, que eu conhecia como o Haltier, o nosso aviário azul. E eu conhecia um dos seres das esferas que eu nunca tinha visto antes, que nós chamamos agora de cabeça de triângulo dourado, porque não nos disseram o nome dele. Eles não se importam muito com nomes, viu? Que nem os mentores. Há um triângulo dourado no alto do corpo deles? A cabeça dele era um triângulo dourado invertido. Uma cabeça enorme com enormes olhos azuis. E os ombros deles eram muito estreitos, mais ou menos da mesma largura da cabeça. Ele tinha uns 3 metros de altura, um pouco mais alto do que o aviário azul. E os braços dele eram extremamente longos e finos. E as pernas também, sem roupas, sem órgãos sexuais nem nada assim. E a pele era marrom, com um brilho dourado. Ele tinha 3 dedos e estava sobre 3 dedos dos pés.
que davam suporte, assim, quase como tripés. E ele estava lá, não se comunicava, nada, ficou parado lá. E parecia muito. Não parecia ter ossos no corpo. Tinha uma aparência muito esquisita. Daí, Tyrion, né, o pássaro azul, começou a se comunicar comigo telepaticamente, com a mão erguida, realizando a comunicação. E você estava olhando para ele ou para o público? E Cor disse: eu estava olhando para ele. Aquilo chamou minha atenção, como chamou a atenção do público. Eles já tinham visto algo assim? Ninguém. Além de Gonzales, e uns poucos tinham visto o aviário azul. Então esse foi o primeiro encontro deles com o aviário azul. E todos estavam lá, sabendo que iam ter, né? Que isso seria. Todos os outros sabiam porque estavam lá. Eu era o único que não sabia o que estava havendo. E foi assim, por alguma razão, é que eles fazem. Eles me colocam em situações sem eu saber o que está havendo muitas vezes. É estranho, mas eu aprendi a aceitar. O entrevistador disse: acho que ninguém mais estava atacando você então, né? E Cor disse: não. Naquele momento, o Tyrion me disse para me virar e apresentar e repetir tudo o que ele dissesse, palavra por palavra. Então, realmente, o Corey, né, escolhido para ser a interface, o intercâmbio entre as raças no cosmos, né, entre ser a porta-voz dos aviários texto-dimensionais para os seres tri- e quadridimensionais da reunião que nós estamos vendo lá, né, que se passou na via física da matéria. Como vocês podem ver, o Corey foi levado de casa com um bonezinho e parou na Lua nesse encontro. Então ele virou para o público e eu não lembro de tudo exatamente como ele falou na abertura, mas daí ele abriu para perguntas e houve muitas perguntas. Muitas eram muito técnicas, eram coisas que eu não entendia o que estavam perguntando. Ir entendia e eu não entendia o que ele estava dizendo a eles. Houve perguntas interessantes que eu me lembrei, que escrevi assim que cheguei em casa. Eu tenho uma lista delas, se tiver interessado, com certeza, né? Vamos adorar ouvir. Quem aí que vai adorar ouvir, deixa o like. E deixe seu comentário também, pessoal, aqui na nossa série, pra gente ir acompanhando e discutindo junto. Por disse havia uma pessoa de uniforme e perguntou se os aviários eram os chamados Ha de A Lei do Uno. E foi algo interessante por ter sido perguntado. E a única resposta que Tyrion me deu foi: eu sou Hal Tyrion. Foi a única resposta. David, como você sabe, na lei do Uno, todas as respostas começam com eu sou Ra. Então, é bem óbvio. Corey Good disse: então isso. A pessoa pareceu meio decepcionada com a resposta, mas houve uma próxima, né? A lei do Uno é um livro, né, que tenta falar sobre as leis, explicar como o universo funciona e as leis do universo, né? E é narrado por Ra. E sempre no início das respostas ele diz: eu sou Ra. E diz a resposta, e Hal Tyrion disse: eu sou Hal Tyrion. Uma das pessoas que parecia mais ser da Terra, com uma aparência muito importante e digna, perguntou por que eles precisavam de tantas esferas, né? Porque eles eram conhecidos como seres das esferas, os pássaros azuis. Porque havia 100 esferas no sistema solar. E por que esses seres precisam destas naves maiores? E Hal Tyrion, ou como eu chamo Tyrion, me mandou responder desta forma: nós não precisamos de condução. Há muito mais do que 100 esferas, que estão a uma distância equidistante pelo sistema solar. São melhores descritas como instrumentos e estão posicionadas para amortecer tempestades altamente carregadas de energia vibracional entrando no nosso sistema solar, para não afetarem a sua estrela, planetas e a vida nativa de uma forma adversa, conforme, né, o seu sistema entra nessa parte da galáxia. A gente vai ver que a nossa galáxia está indo por uma parte altamente energética e com energias turbulentas, as quais nós, seres humanos, não conseguiríamos aguentar. É a energia da transição. Mas se a gente entra muito rápido, vocês vão ver na série o que acontece, porque eles fizeram experimentos que mostram, levam as pessoas lá na parte onde o mundo será regenerado, para ver como que as pessoas se sentem, né, na região da galáxia de energia, a qual a Terra entrará na regeneração, e ver como é que as pessoas se sentem. Elas ficam muito mal.
porque elas experimentam uma quantidade de energia muito grande de uma hora para outra, sem um preparo, sem ter sido trabalhado as suas densidades internas. Então tudo aquilo vem à tona e acontece. O que está acontecendo hoje aos poucos na nossa regeneração? Então eles estão controlando toda essa chegada de energia do cosmos para que chegue na exata quantia que a gente é capaz de lidar, como por exemplo até mesmo mudaria os campos magnéticos da Terra com esse choque de energia. E nós ainda não estamos preparados para a mudança dos campos magnéticos. Nós vamos ver tudo isso nessa série maravilhosa. Então, é bem como ele disse, né? Planetas, né? Essa energia entrando no sistema solar para não afetar a nossa estrela, planetas e a vida nativa de forma adversa, com a entrada do nosso sistema solar nessa parte da galáxia. Não se preocupe que eles vão detalhar mais isso adiante. Outra pessoa perguntou: se vocês não vivem nas esferas, para onde vão quando se desmaterializam? A resposta foi: muitos nos ajustamos de volta à nossa realidade, enquanto outros permanecem no que vocês chamam de situação oculta e observam as atividades na Terra e de suas outras colônias e instalações sem serem percebidos pelo que estão em volta. Então eles ficam indetectáveis ou ocultos, e os outros voltam para a realidade deles. Eles não ficam passeando nas esferas. E outra pessoa perguntou: por que houve uma intervenção recentemente, depois que outros grupos desertaram? Grupos de programas espaciais secretos, com informação importante, que poderiam ter feito a maior diferença e os ajudado a ter grandes vitórias. A resposta a isso foi informação. E vários grupos de programas espaciais entenderam, mas não entendi na época. Depois eu descobri do que se tratava. E a resposta foi: desde as deserções, houve mudanças de táticas que levaram a duas atrocidades que foram perturbadoras. Incidentes extremamente destrutivos em Marte e na Terra, que causaram grande perda de vidas e de inocentes. Foi um sinal perturbador de que essas táticas novas estavam levando a aliança em uma direção em que danos colaterais dessa magnitude eram considerados aceitáveis. De que magnitude? Corey Goode disse: podemos voltar a isso depois, mas em uma das instalações de Marte houve 250 mil pessoas que morreram. Nessa série também a gente vai ver tudo o que se passou em Marte, até mesmo antes da vida aqui na Terra, o que aconteceu com o planeta que perdeu a atmosfera e muito mais. A vida lá hoje diz que foi um ataque militar que os desertores da Aliança conduziram? Foi uma pergunta. Corey Goode disse sim, sem a permissão do Conselho. Eles agiram por conta própria. Eles tinham informação? Corey Goode disse sim, dos desertores de outros programas espaciais secretos. David: e não podiam atacar assim, no momento que quisessem? Corey disse: havia informação de que eles tinham uma pequena janela, iam realizar uma operação, e eles escolheram agir por conta própria. E Tyrier e seus companheiros estavam chateados? Corey disse sim. Alguns grupos de programas espaciais secretos que foram impedidos de reentrar no sistema solar desde que a barreira exterior foi erguida. E algumas pessoas estão fazendo lobby para permitir que alguns deles voltem a entrar. E foi uma das pessoas que levantou a questão. Eles queriam que a Liga das Nações Galácticas, eu falo deles como um grupo similar ao NATO ou PES, que a gente vai conhecer depois. Foi a primeira vez que eu ouvi falar deles como sendo a Liga das Nações Galácticas, para voltarem, né? Disseram que o grupo retornaria se cumprisse exigências que a Aliança das Esferas fizesse. Esses seres que fizeram muita bagunça, a gente vai entender tudo nos outros capítulos. Aqui no Sistema Solar, eles foram colocados para fora do Sistema Solar e foi instalada uma proteção para que eles não voltassem, né? E alguns seres tentam negociar o retorno para o Sistema Solar, né? Até tentando burlar esse sistema feito pelos aviários, né? E, enfim, esses eram chamados das Ligas das Nações Galácticas. Queriam voltar. Disseram que o grupo retornaria se cumprisse exigências que a Aliança das Esferas fizesse. E David: quando a Liga das Nações Galácticas estava fora do Sistema Solar? Quando essa barreira foi erguida? Corey Goode disse: quase todas, né? Então foram mais de uma barreira. Eles são humanos? Eles são humanos. Daqui? Sim. E estão quase completamente baseados e operando fora do Sistema Solar. Então quase todos eles estão lá fora.
e não podem retornar. E a resposta à solicitação foi negada, e foi comunicado que todas as viagens, dentro e fora do sistema solar, permaneceriam suspensas em um futuro próximo. Então, eles estavam vendo com os aviários ter essa Liga das Nações Galácticas, que era uma formação humana aqui da Terra, que havia, através dos seus dispositivos, naves e veículos, aprontado aqui no nosso sistema solar, foram mantidos para fora do sistema solar, então, por uma esfera de energia dos aviários, e um dos representantes desta aliança perguntou para o Haltir se eles poderiam voltar, e é isso que foi negado até um futuro próximo. A gente vai entender melhor ao longo da série, vocês vão ver. E muita gente não recebeu isso bem, né? Porque muita gente pressente, né, tinha pedido permissão para que um desses grupos pudesse retornar, porque eles o veem como um grupo mais neutro. E o David, se você acha que com todas as civilizações inteligentes a que o pessoal do programa espacial teve acesso, que essas civilizações sabiam que esse tipo de coisa poderia ser feita, que podia se construir uma barreira no sistema solar, porque parece que isso os pegou de surpresa. Corey disse, todos foram pegos de surpresa. Então, isso não é uma coisa normal de acontecer? Corey disse que acha que não. E agora, ele trocando um pouquinho de assunto, ele falou sobre uma das poucas perguntas esotéricas que foi feita por um dos militares. O que foi estranho de vir de um militar, né? Uma pergunta esotérica. Foi perguntado, é algo que circula, né? Então, as pessoas devem ter acesso na internet sobre isso aí que foi perguntado e tudo mais. É sobre uma armadilha, né? Sobre ser uma armadilha a reencarnação. Então, olha só, um dos militares perguntou para Haltir se é uma armadilha o sistema de reencarnação aqui na Terra. Né? Há uma armadilha para almas depois que morremos? E o David perguntou, há uma armadilha para almas? Corey disse sim, uma armadilha para almas. E desde então, Gonzalez disse que não. Ele não está dizendo que sim, existe uma armadilha para almas. Ele disse que sim, a pergunta foi essa, uma armadilha para almas. Desde então, Gonzalez disse que ele falava de há uma luz branca que prendem as almas, de que as pessoas falam quando você morre, né? Vai para a luz. Se você for para a luz, vai ficar preso. Há uma armadilha de encarnação, de alma ou algo assim? E David disse, Art Bell dizia isso nos anos 90. Não vá para a luz, é uma armadilha. Corey disse, certo. Era isso que a pergunta se referia. Eu não sabia do que estavam falando na época, e a resposta de Tyr foi esta. As únicas armadilhas que encontramos após a morte são as que nós armamos para nós mesmos. A ideia de que há uma armadilha para almas, no fim da luz branca, foi uma invenção e uma distorção armada que podemos criar com a força criativa da nossa consciência. Esta é a intenção de criarem essa distorção. Interessante, né? Olha, é assim que eles falaram. É muito frustrante. E David, eles explicaram a você por que tem que se comunicar dessa forma? Corey disse, não disseram. Disseram a pessoa. Corey Good, eles só continuaram com o que haviam planejado falar. Às vezes eu faço uma pergunta e se não for pertinente, ou seja, o que for, eles apenas continuam. A pessoa que fez a pergunta não pareceu satisfeita com a explicação, mas basicamente era isso. O que mais que a pessoa queria de explicação, né? Haltir disse tudo perfeitamente como realmente é. Eram essas as perguntas que eu escrevi em casa. Eu escrevi depois que a maioria das perguntas era de assuntos técnicos ou táticos, que não faziam a menor ideia, que ele não fazia a menor ideia, né? Do que eles estavam perguntando ou o que era, o conteúdo do que eu estava repetindo. E David disse, em geral, o que você acha que a aliança estava esperando destes seres das esferas? Eles esperaram apoio militar para conseguirem criar a cooperação total, a quebra de sigilo? Para o que eles queriam? Corey disse que, no começo, eles estavam esperando o que muitas pessoas estavam esperando. Eles esperavam que eles entrassem e se impusessem. Eles esperavam que eles chegassem e fossem salvadores para chegar e lhe dar tecnologias ofensivas para derrotar o inimigo ou para vir pegar esses seres de fora, libertá-los. Né? E eles estão presos do lado de fora. Libertá-los e ajudá-los a vir e a derrubar a elite. Mas eles também ficaram decepcionados.
E eles ficaram chocados que eles esperassem isso sendo militares. Eles eram militares, com mentalidade militar. E eles vieram com isso, que eles chamaram de mensagens hippies de amor, de perdão e ampliação da consciência, que não combina com essa gente, como eles mesmos pensam. Então, muitos ficaram preocupados e muito surpresos. Vocês viram, né? Uma reunião militar lá na Lua, num encontro com a raça mais avançada que eles conhecem. Eles acharam que iam conseguir extrair de lá facilitações nos sistemas bélicos, facilitações para as vontades táticas de missões de guerras ou conflitos, ou até mesmo para acabar com a elite que controla o planeta hoje, que nós vamos conhecer nessa série, em toda a sua extensão e expansão, inclusive com as entidades próprias e verdadeiras de tudo isso ao longo dessa série. Mas não, né? Eles acabaram a reunião achando que se não passou de mensagens hippies de amor, de perdão e ampliação da consciência, né? Esse tipo de coisa que não combina com aqueles militares, né? Ou da forma como eles pensavam. Então muitos ficaram decepcionados com o encontro com os aviários. E David disse: quando você disse que houve muitas perguntas técnicas que você não entendia a essência de tudo isso, parecia que eles estavam tentando aumentar seu poder militar e obter estratégias táticas. Ford disse sim, era tático e tinha a ver com capacidades ofensivas e querer usar habilidades deles para saber sobre eventos futuros. Todas essas perguntas temporais, coisas que estavam muito além da minha compreensão, porque eu não conhecia toda a logística que eles tinham acontecendo por trás dos bastidores. Eu não tinha nenhuma base de referência do motivo de fazerem as perguntas. E o aviário azul disse, Tyr disse, né, que há um tsunami de energia vindo para o nosso sistema solar. David perguntou, eles disseram que há um tsunami de energia vindo para o nosso sistema solar? Fargood disse, sim. Desde então, ele disse que essas ondas de energia estão vindo, fluindo e refluindo. Estão vindo em ondas, já que o nosso sistema solar, nosso conjunto de estrelas, nosso conjunto local de estrelas, está no campo de torção da galáxia e nós estamos entrando nessa área da galáxia de alta energia. E o David, ele disse alguma coisa sobre os efeitos imediatos de curto prazo? O que poderia acontecer se um tsunami entrasse? Como nós perceberíamos isso? Tsunami de energia, né, na nossa galáxia. Vindo a regeneração aí, gente. Energia, foco de Alcione, vocês vão ver. Ford disse, se eles não estivessem desarmando essa energia, haveria muitas atividades solares catastróficas e muitos comportamentos bizarros em humanos e animais. E muito mau tempo, terremotos e todo tipo de coisas que os seres das esferas desarmam. Esta energia supostamente está nos aliviando, né? Então essas esferas são posicionadas no sistema solar para fazer a contenção, como se fosse, imagina uma piscina cheia de ondas, essas esferas ali fazem a contenção da movimentação dessa energia do nosso universo, nesse turbilhão dessa área de alta densidade de movimentação energética que a gente está passando no cosmos, para que estabilize a Terra, para que não haja grandes choques e acabe tendo esses resultados aqui no nosso sistema solar. Então essas energias estão supostamente nos aliviando. E David, o que seria um comportamento bizarro que nós veríamos? Corey disse, basicamente loucuras do fim do mundo, tipo, as pessoas não sendo capazes de lidar com isso, lidar com uma mudança energética. David, então o tsunami tem efeito sobre a mente? Na consciência das pessoas. Você acordaria em vez de estar na sua região, ouvindo 1 ou 2 tiroteios por noite? Você acordaria e ouviria todo tipo de tiroteios e tumultos e coisas malucas acontecendo, as pessoas reagindo com comportamentos bizarros, aparentemente sem motivo. Você viu como eles estão realmente aliviando isso? Parece que a coisa tá assim, né? Mas tu viu que é a energia chegando, que tem que chegar com calma para não deixar as pessoas mal. Não que nem tu, por exemplo. Nossa, se uma energia muito elevada chega, se o espírito muito elevado chega, é capaz de a gente passar mal, ficar mal e ter até... A gente não consegue assimilar aquela energia, tem que ser aos poucos mesmo, por isso essa amortização. David disse, acho que a maioria das pessoas sente que seus pensamentos são livres e que não tem nenhuma influência sobre o que eles pensam e sentem, além do que tem em sua própria mente. Corey disse, estamos todos conectados. Nós temos uma consciência coletiva compartilhada, que é afetada pelo energético.
ruído energético de fundo ou energias de fundo do cosmos. Com certeza, né? A gente imagina se o poder que a natureza tem sobre nós, o próprio poder da natureza da Terra. Imagina o poder da natureza do cosmos sobre a Terra e sobre nós, é muito forte. Qual o efeito que terá se isso continuar? Se eles impedirem as pessoas de enlouquecerem? Então, o que vamos ganhar se essa mudança energética continuar? Ford disse: bem, estamos ganhando um tempo agora para ampliar a nossa consciência para sermos. A mensagem deles é nos tornarmos pessoas melhores, capazes de perdoar a nós mesmos e os outros. Eles dizem que isso para, né, a roda do karma. Eles dizem que isso para a roda do karma e que devemos nos concentrar em servir aos outros diariamente. Não ficarmos tão concentrados em nós mesmos e nas nossas necessidades, mas em ajudar os outros. Não sermos capachos dos outros, mas tentarmos ser mais empáticos e ajudar os outros. E para diariamente tentarmos aumentar a nossa consciência e vibração. Então, eles estão tentando posar como novos deuses? Ele insiste, né? Ford disse: absolutamente não. E uma das coisas que eles forçam a minha cabeça é que eu preciso me certificar de que não seja visto como um tipo de guru. Que eu tenho que permanecer humilde e tenho que assegurar que isso não se torne um culto ou uma religião. E eu não sei a história disso, mas aparentemente eles tentam isso eles tentaram isso outras 3 vezes no passado. E todas as vezes as mensagens deles foram distorcidas e os humanos as usaram para controle e transformação em cultos ou religiões. Você pode dar um exemplo de quando você saiu da linha e foi reprimido por eles? Bem, houve vezes em que eu perdi a cabeça com afrontadores, e eles me disseram que durante esse tempo de alta energia, o karma é mais imediato. E eu sofri de karma imediato, me abrindo a ataques. Viu lá nessa área mais elevada do cosmos, onde a Terra vai chegar na regeneração, o karma é mais imediato, por isso a nossa purificação é tão importante. O resultado vem cada vez mais rápido daquilo que a gente planta. E eles conversavam comigo dizendo que eu tenho que praticar o meu discurso concentrando nas palavras que eu estou dizendo e preciso tentar ser melhor para encarar o que eu estou dizendo. Encarnar o que eu estou dizendo, né? E isso soa, sabe, tornar-se alguém melhor e perdoar os outros parece fácil. Mas esse é um caminho muito, muito difícil. E muito, diz ele. David disse, parece ser o oposto do que a elite acredita. Ford disse, bem, qualquer um que tenha tentado trilhar esse caminho tropeça bastante. E sendo humano, é difícil de amar as pessoas que estão odiando você. E é difícil perdoar as pessoas que estão cuspindo na sua cara. Mas sabe, não é um caminho fácil. Mas se você quer desenvolver a sua consciência e tornar-se uma pessoa ou um ser de vibração mais elevada, este é o caminho que você tem que seguir. E eles disseram que há uma relação entre a consciência e a realidade física? Certamente. E como isso funciona de acordo com o que eles disseram pessoalmente? Bem, é o mesmo conceito que tem sido usado para nos escravizar. Eu não entendo. Ford disse, bem, nossa consciência coletiva tem sido usada como ferramenta contra nós, para nos manter escravos. Poderes usam a mídia para plantar uma semente em nossa consciência coletiva e depois, pela mídia de massa ou por falsas bandeiras ou qualquer coisa, qualquer causa, causar um incidente para nos fazer dar energia a isso emocionalmente. E as massas, para através da nossa consciência coletiva, criar aquela situação e fazê-la acontecer. Né? Eles criam, tudo vem na mente primeiro e depois se materializa. Né? Então eles criam tudo na mente para que façam que nós mesmos materializemos aquela realidade que vem sendo plantada através de todas as mídias que a gente consome. Como Imagining, engenharia da imaginação? Exatamente. Então eles estão tentando cultivar esse poder que nós temos para manifestar os resultados que eles possam querer? Exatamente. O poder da nossa consciência. E eles entendem que tudo ao nosso redor, nossos pensamentos, luz, energia, matéria, são todos estados vibratórios. E a nossa consciência é um estado vibratório. Nossa consciência compartilhada é um mecanismo co-criativo muito poderoso que tem um efeito sobre todos os outros estados vibratórios em torno de nós. E uma vez que aprendemos a aproveitar isso, podemos mudar a realidade. E especialmente indo na direção dessa área da galáxia de vibração mais alta, onde a nossa consciência
está mudando, tornando-se uma vibração mais alta, nós vamos nos tornar uma força para lidar com essas elites ou qualquer outro grupo e tentar nos manter aprisionados. Né? Não é a regeneração, gente? David, você disse que há 22 programas genéticos diferentes acontecendo. E nós temos todo esse DNA de outras civilizações inteligentes. O que acontece com toda essa mistura de DNA em nós quando passamos por essa mudança? Corey Goode disse: o resultado desta grande miscelânea é que temos um espectro mais amplo de emoções do que a maioria dos seres lá fora. Eles têm as mesmas emoções que nós temos, mas por causa de todas essas experiências que aconteceram com os nossos corpos leves e a nossa genética, não é só genética. Temos um amplo aspecto de emoções, o que é uma bênção e uma maldição. Porque, isso é, nesse momento, não conseguimos controlar essas emoções. E isso está afetando. E nosso nível de consciência não é controlado. Então, estamos meio bagunçados agora. Então, viu que outra vantagem encarnar um corpo humano, né? Aprender a lidar com diversos tipos de emoções e sentimentos e coisas para manter o equilíbrio é um grande desafio, um grande aprendizado. David, então se alguém tem um olhar crítico em seu rosto e nos olha, por causa dessa mistura genética, esse espectro de emoções que você está falando, quer dizer que nós vamos ter uma reação emocional mais forte do que outras civilizações inteligentes teriam? Corey diz que sim. Temos uma reação emocional mais forte sobre tudo em relação às outras sociedades por causa da nossa composição. Parece que isso pode ser uma tremenda fraqueza, Corey disse, e também é uma coisa ótima se aprendermos a controlar a nossa consciência, porque as emoções são como um ativador da nossa consciência. Elas trabalham de mãos dadas, e é isso que ajuda a ativar a nossa consciência, viu? E podemos nos tornar seres co-criativos, muito poderosos, e criar um mundo novo maravilhoso, uma vez que aprendamos como, uma vez que não sejamos manipulados, e que aprendamos a gerir as nossas emoções e a nossa consciência. David, se os seres da Esfera Aliança não está permitindo que chamamos de mocinhos bons rapazes a Aliança no programa espacial para criar ataques militares, como eles acham que alguma coisa vai mudar um dia? A perspectiva da Aliança não seria que eles precisam atacar esses grupos negativos de extraterrestres que ainda estão aqui para poder mudar alguma coisa? Corey disse sim, eles quiseram usar todo o poderio militar, mas o negativo gera o negativo. Não dá para obter positivo do negativo. Eles receberam extraordinárias tecnologias que são de natureza defensiva, não ofensiva. Aliança Espacial, Corey disse, a Aliança, o Programa Secreto Espacial Alliance, ou Aliança, recebeu tecnologias defensivas, mas disseram a eles que não fizessem mais esses ataques que causariam imensas perdas de vidas, a não destruir a infraestrutura que será entregada a uma civilização pós-revelação, que será a base para uma civilização do tipo Star Trek. Isso tem a ver com nossa regeneração, que a gente vai ver nos outros capítulos. Bem, a revelação será a palavra-chave lá. Corey disse sim, eles vão buscar a revelação total. David, então esses seres das esferas estão nos ajudando a chegar a isso, na revelação total, a essa série chegar no mundo todo? Corey disse certo, este é o objetivo. Eles querem que a humanidade se liberte através da revelação e de nós nos levantarmos e nos libertarmos. E vai ser complicado, porque muita gente vai estar zangada, né? Vai haver partes complicadas, mas eles querem que nós façamos isso de um jeito que será a base para uma nova era para a humanidade. David, bem, este é um assunto realmente fascinante e nós estamos só começando. Vamos fazer uma série de episódios. Há tantas perguntas que nós estamos apenas começando a explorar, mas isso é muito fascinante, Corey. Eu aplaudo sua coragem e sua bravura de se apresentar e fazer isso conosco. Você é um herói e nós lhe devemos muita gratidão. Obrigado por vir aqui, Corey. E termina assim o nosso segundo episódio da Revelação Cósmica, onde vocês estão vendo que realmente tudo vai ser revelado ao longo das centenas de capítulos desta série. Deixe seu comentário, seu like, compartilhe e te espero aqui próximo domingo às 8 horas da manhã com o terceiro capítulo. Pessoal, fiquem bem, um grande abraço e até mais!